tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um clássico da literatura brasileira, do escritor Jorge Amado, chamado Capitães de Areia. Primeiramente eu vou conversar um pouquinho falando dos personagens e depois eu vou contar um pouco a história para vocês. Pedro Bala é o líder dos Capitães de Areia. Tem o cabelo loiro e uma cicatriz de navalha no rosto, fruto de uma luta que venceu o antigo comandante do bando. O seu pai, conhecido como Loiro, era estivador e liderou a greve no porto, onde foi assassinado por policiais. Já o Sem Pernas é um deficiente físico que possui uma perna coxa. Ele foi preso e humilhado por policiais bêbados que obrigaram a correr em volta de uma mesa na delegacia até ele cair. O Sem Pernas conserva as marcas psicológicas desse episódio que provocou nele um ódio infreável contra tudo e todos, inclusive as pessoas do bando. Gato é o galã do Capitão de Areia. Sempre está bem vestido e domina a arte de trapacear nos jogos, com um baralho marcado. Além dos furtos do jogo, ele também consegue dinheiro como cafetão de uma prostituta chamada Dalva. O professor, ele é o intelectual do grupo e ele começou a ler depois que ele roubou alguns livros de um assalto. Depois disso, ele começou a entreter os meninos lá do grupo, lendo histórias e narrando aventuras. Ele também ajuda muito o Pedro Bala a planejar os assaltos. Além disso, tem o Pirulito, que ele era um dos mais perigosos de todos ali, até que ele conheceu o padre e ele se converteu à religião e hoje em dia ele é praticante. Então ele só rouba o que é necessário, mas sem deixar de lado a fé dele. Então ele lê as escrituras e faz orações todo dia. Boa Vida é o apelido de um menino sossegado. Sempre se conforma com os pequenos furtos e o suficiente para contribuir com o bem-estar do grupo e com algumas mulheres que não interessam mais o gato. O João Grande é respeitado no grupo por conta da coragem e da sua grande estrutura. Além disso, ele protege os novatos do bando contra a tirania praticada pelos mais velhos. O Volta Seca admira o Lampião e chama ele de padrinho. Sonha um dia ser cangaceiro. Os pais da Dora morreram por conta da varíola, quando ela tinha apenas 13 anos. Foi encontrada com seu irmão mais novo, o Zé Fuinha, pelo professor e pelo João Grande. Ao chegar onde os garotos dormem, a Dora quase foi violentada, mas foi protegida por João Grande e o resto do grupo a aceitou. Primeiro como a mãe que todos precisavam e depois como a valente mulher de Pedro Bala. E por último, e não menos importante, tem o Querido de Deus, que ele é um capoeirista ali da Bahia, né? Ele respeita os meninos e também é respeitado por eles. Ele ensina a arte da capoeira e ensina eles também como sobreviver em meio ao caos. Então agora eu vou falar um pouquinho, vou contar a história para vocês, né, sobre esse livro, enfim. O livro começa com algumas reportagens, né, fictícias, onde conta sobre os garotos, né, que eles se autodenominam Capitães de Areia, e que eles estão aterrorizando ali o bairro Nobre e furtando algumas casas, pessoas na rua, enfim. Depois dessa apresentação inicial, o livro continua contando algumas histórias do grupo e, apesar de apresentar uma linearidade, ele vai contando as histórias e os destinos de cada personagem aos poucos para depois formar um quebra-cabeça maior. Conta sobre Pedro Bala e como ele foi parar na rua por volta de 5 anos de idade. E desde jovem ele se mostrava corajoso e o mais capacitado para se tornar líder de mais de 50 crianças que moravam em um trapiche abandonado na praia. As experiências do professor também eram contadas, dele lendo à luz de velas, desenhando e contando as histórias para os outros garotos. Além disso, o gato também era muito abordado por ele ser considerado um dos mais lindos. Quando ele chegou lá no grupo, um dos garotos queria ficar com ele, mas ele recusou. E depois, ao longo da história, a gente vai vendo o romance dele com a Dalva, que é a prostituta, que ele é cafetão. A princípio, ela era mais resistente, uma coisa mais profissional, mas depois de um amante dela abandoná-la, ela decide que vai partir para cima do gato e vai ter um romance com ele, sim. Outro personagem que merece muito destaque é o Sem Pernas, né? Ele, em uma abordagem com a polícia, ele acabou virando uma pessoa muito amarga. E justamente por ser manco, ele era usado nos assaltos, né? Então ele batia na porta das pessoas e contava a história triste que ele era uma pessoa aleijada e que precisava de ajuda. E quando ele confiava, a pessoa confiava nele, ela deixava ele entrar na casa e tudo mais. Ele passava para os meninos exatamente o que tinha e onde estavam aquelas coisas. Além das crianças, ainda haviam personagens adultos, como o padre José Pedro e a mãe de santo Daninha, que sempre estava lá para ajudar eles e auxiliar aquilo que fosse necessário. Chega um momento da história que a varíola começa a atacar e um dos meninos do grupo fica doente, e é aí que a Dora entra
e começa a cuidar de todo mundo e tudo mais. Como eu havia dito, quando ela chegou no grupo, atacaram ela, mas o João Grande interveio. O Pedro Bala, a princípio, tinha um preconceito, né, pela Dora ser menina e o grupo ser só de meninos, mas aos poucos ele foi entendendo a necessidade dela ali, como uma mãe para alguns e como um romance para ele também. Mas em um assalto eles foram pegos, né? Só o Pedro Bala e a Dora que foram pegos. Ela foi mandada para o orfanato e o Pedro Bala ficou na delegacia sendo torturado, interrogado e ficou na solitária por 8 dias. Depois de um tempo, os meninos eles conseguem libertar o Pedro Bala e vão atrás da Dora. Só que infelizmente ela estava doente. Eles tentam salvá-la e cuidar dela, mas infelizmente é tarde demais. Gente ruim como você nasce ruim e morre ruim. Às vezes é melhor ter morrido. Depois da morte da Dora, o grupo acabou sofrendo algumas alterações, né? O Gato, ele foi para Ilhéus com a Dalva. O Pirulito, ele foi seguindo a vida com o padre José Pedro. E o Sem Pernas, ele acabou sendo morto em uma perseguição com a polícia, né? Já o professor Recebeu a proposta para pintar a vida, o cotidiano de crianças baianas, né? O que foi aquilo que ele sempre viveu e pôde muito bem retratar do jeito, da maneira dele e da forma que ele vivia. E por fim, o Pedro fica fascinado pelas histórias do pai e decide seguir seus passos, virando militante, e passa o comando do bando para outro menino e parte para lutar em prol do povo. Então é isso, gente. Esse foi o meu pequeno resumo, né, do livro Capitã de Areia, do escritor Jorge Amado. Ele é muito mais vasto do que isso, ele tem muito mais coisa, e espero que tenha incentivado de alguma forma a assistir o filme, a ler o livro. Enfim, de qualquer forma, ele é muito importante e muito válido pra gente entender um pouco a sociedade brasileira, entender nossa cultura, entender alguns problemas que acontecem até os dias de hoje, né? Muito bem, desde já agradeço a todos. E é isso.